Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Tendo sofrido um revés diante do curador na primeira vez, não importa o quão arrogante ou altivo o Corvo Negro fosse em outro lugar, ele se comportou no salão de visitas. Ele não apenas amenizou seu temperamento, mas também fez o Falcão Negro suavizar sua aura. No entanto, ele não teve que emitir o comando deliberadamente porque o Falcão Negro estava tão assustado quanto da última vez. Em outras palavras, o pássaro era mais dócil que o próprio Corvo Negro. Reking não conseguiu evitar dizer ao velho: Senhor, fale baixo ou você vai chatear o curador quando ele vier. Curador? Que curador de merda ousa se dar ares diante de mim? Aquele velho tinha um temperamento furioso e sua fera de estimação era a mesma. O tiranossauro imediatamente cresceu até atingir 10 pés de altura e soltou um rugido selvagem, em uma tentativa de estabelecer domínio aqui neste reino bizarro. Reking balançou a cabeça desamparadamente e não disse mais nada. Já que ele não escutava, não adiantava tentar persuadi-lo. Mas quem quer que fossem, essas pessoas acabariam sendo domadas quando o curador aparecesse. Naquele momento, a porta número 9 também se abriu. Havia outro recém-chegado. A nova visitante da porta número 9 era uma mulher. Em termos de idade, ela parecia ter no máximo 30 anos. Ela era uma mulher encantadora, mas sua expressão era estoica com um vadlido em seus braços. Depois de entrar, ela apenas olhou ao redor brevemente antes de focar sua atenção no pacote de pano em seu abraço. Podia-se ouvi-la cantarolando uma canção infantil. Calma, bebezinho, não chore, mamãe vai comprar um sabiá para você. O grupo ficou chocado. Por que uma jovem mãe apareceu aqui? Pessoas comuns também poderiam vir aqui? Reking presumiu que os visitantes convidados pelo curador eram todos especialistas ou indivíduos excepcionais em suas respectivas áreas. Então, para uma mãe normal aparecer com uma criança era nada menos que estranho. No entanto, ela logo percebeu que Corvo Negro, que era o mais forte entre eles, parecia ter chegado a uma conclusão e se afastou da jovem mãe. Jianzi também fez o mesmo. Eles estavam reagindo como se essa jovem mãe fosse uma fera voraz. Apenas o visitante número 8, o velho com o tiranossauro, latiu. Que diabos? Tem até uma senhora com uma criança. Vocês são todos mudos? Estou fazendo perguntas aqui. No instante seguinte, o velho percebeu que todos ao redor estavam olhando para ele com apreensão, como se tivessem visto um fantasma. Ele ficou pasmo, mas logo percebeu que eles não estavam olhando para ele, mas sim para trás. Ele se virou imediatamente. A jovem mãe com seu cobertor estava parada logo atrás dele, com a cabeça erguida, olhando diretamente para o velho com uma expressão medonha. Bastou um olhar para que esse velho temperamental e convencido caísse num poço de gelo. Calafrios percorreram sua espinha. Você está perturbando o sono do meu bebê. Era uma frase simples, mas todos sentiram o ar congelar instantaneamente. A expressão, o olhar e o tom dessa mulher eram devastadores. E o mais importante, quando ela veio? E por que sua aura era tão horripilante? Até mesmo seu animal de estimação, o tiranossauro, percebeu que algo estava errado e se encolheu enquanto olhava para o cobertor da mulher, intimidado. O velho enrijeceu-se. Ele tinha a sensação de que se falasse alto novamente, poderia perder a vida. Talvez tenha sido sorte dele que a porta número 10 foi aberta de repente. Isso atraiu a atenção da mulher assustadora, dando ao velho uma chance de se afastar, colocando alguma distância entre ele e a senhora assustadora. Quando a porta número 10 se abriu, uma nuvem de névoa se derramou e outro velho com uma aura impressionante entrou no corredor. Após uma inspeção mais detalhada, era possível ver uma grande silhueta atrás dele envolta em névoa. Ieuzou examinou a cena diante dele com grande curiosidade. Alguns minutos atrás, ele ainda estava em reclusão, dando aulas para Yang Jia sobre técnicas de cultivo. Mas, para sua surpresa, ele sentiu abruptamente irregularidades em sua besta de estimação, então correu para dar uma olhada. Ele então percebeu que sua besta de estimação estava sendo sugada para um portal que apareceu do nada. E quem eles achavam que Ieuzou era? Ele era o especialista número 1 da Associação dos Frades da cidade do Bordo com seu contrato de sangue no 8º reino. Além disso, apenas um punhado de pessoas viu a verdadeira forma de sua besta de estimação antes, então, ao ver essa estranha ocorrência, Ieuzou saltou para o portal com seu companheiro. Então, ele viu uma porta de madeira com o número 10 nela. Tendo tropeçado em inúmeras situações perigosas em sua vida idosa, Ieuzou foi capaz de manter sua compostura em tais circunstâncias incomuns. Com um coração firme, ele entrou pela porta e foi saudado por esta cena. Havia humanos e bestas de estimação. E havia um bom número deles. Ele imediatamente notou a mulher com um cobertor se aproximando dele. Esta mulher estava divagando enquanto se aproximava, dizendo: Eu já disse a todos para ficarem quietos ou vocês vão perturbar o sono do meu bebê. Só consegui fazê-lo dormir depois de tanto tempo, por que nenhum de vocês me escuta? Por que você não escuta?
Yeuzou sentiu perigo iminente, mas permaneceu composto mesmo assim, simplesmente sacudindo a manga em resposta. A névoa atrás dele avançou, solidificando-se em uma parede a 5 pés à sua frente. Muro de neblina nublado. Era uma habilidade de defesa incrível. Apesar de parecer uma fina camada de neblina, a rigidez da parede era comparável a uma parede de tijolos de pedra. Até mesmo uma magia média poderia resistir à investida de uma fera selvagem e não quebraria facilmente, muito menos esta. No entanto, quando a mulher se aproximou, esse feitiço avançado pareceu ter sofrido um golpe invisível, rachando e desintegrando-se no local. Yeuzou ficou assustado. Embora soubesse que ela não era uma adversária fácil, ele não esperava que ela fosse tão formidável. Cadeias de nuvens milenares. Ele se moveu rapidamente, levantando as mãos para invocar um feitiço em um movimento hábil. A névoa atrás dele disparou para frente como cobras, prendendo os membros da mulher em um piscar de olhos. Agindo como uma corrente de bolas, a névoa arrastou a mulher para baixo, desacelerando seu movimento até uma parada brusca. A mulher parou por um momento antes que seu rosto se contorcesse em um olhar selvagem. Como se ela fosse humana um segundo atrás, ela agora se tornou um demônio voraz. Além disso, um gemido peculiar vinha do cobertor em seus braços. Suas cabeças giraram com o som antes que uma onda de náusea tomasse conta de seus sentidos. Então, houve um estalo. As correntes das nuvens se soltaram. Yeuzou ficou furioso. Não me importa de onde você veio, demônio, mas sua loucura não será tolerada. Dito isso, Yeuzou planejou entrar em combate com a mulher delirante. A névoa turva que envolvia a silhueta negra atrás dele se dispersou gradualmente, revelando um dragão de inundação enquanto ele mudava de forma, fundindo-se com o vapor de água no ar. A aura de Yeuzou também aumentou, as bainhas de suas vestes tremulando apesar da ausência de vento. Com o movimento de sua manga, o dragão de inundação disparou jatos de água que se cristalizaram em lâminas. Em um piscar de olhos, dezenas de lâminas de água puderam ser vistas suspensas no ar. Esta exibição espetacular surpreendeu todos os presentes. As pupilas de Corvo Negro dilataram enquanto ele murmurava para si mesmo. Este salão de visitas é realmente incrível. E pensar que seus convidados são tão esmagadoramente poderosos. Seu nível de cultivo está acima do meu, sem mencionar sua besta de estimação de rank 4. Mas como seu oponente é a Madame da Criança Fantasma, as chances de ele vencer são mínimas. Parece que Corvo Negro sabia sobre essa mulher estranha. Pessoas como Corvo Negro vieram de uma comunidade única cheia de especialistas vilões. Não foi surpresa para ele conhecer vários deles, porque ele próprio era uma figura proeminente, com o apelido de Falcão Negro Ceifador. Mas os especialistas vilões também tinham sua própria hierarquia. E Madame da Criança Fantasma estava acima dele dentro da comunidade subterrânea. Entre o novo grupo de visitantes, 2 deles estavam acima do Corvo Negro. Quanto ao velho com o Tiranossauro, ele era obviamente um personagem secundário aqui por diversão. Se o visitante número 10 não tivesse aparecido tão abruptamente, esse idiota ignorante já teria morrido há muito tempo. Mesmo agora, Corvo Negro ainda estava em guarda. No caso de o visitante número 10 não conseguir segurar a Madame da Criança Fantasma, ele planejou abrir sua porta e escapar. Corvo Negro tinha apenas uma pergunta urgente. Quem era mais forte? O fenomenal curador ou essa horripilante Madame da Criança Fantasma? Houve inúmeras histórias assustadoras envolvendo Madame da Criança Fantasma dentro da comunidade de especialistas em vilões. Por exemplo, um especialista vilão certa vez falou alto demais na frente dela. Por esse motivo, Madame da Criança Fantasma perseguiu esse especialista implacavelmente, mas, claro, o especialista não era páreo para ela, então ele fugiu. Ele retornou para sua base compartilhada, pensando que poderia descansar à vontade depois disso. Quem diria que a Madame da Criança Fantasma iria atacar sem pensar em sua base e mutilar mais de 10 especialistas vilões famosos lá dentro? Foi dito que todos eles morreram de forma trágica. Também houve rumores de que o bebê que a Madame da Criança Fantasma carregava consigo era na verdade um animal de estimação de nível 4. Quanto ao animal de estimação, ninguém sabia. Porque ninguém ousou abrir o cobertor para olhar dentro. O visitante número 10 era tenaz. Seu dragão de inundação também era de rank 4 e o nível de cultivo do homem era incrível. Por mais impressionante que fosse, ele teve que liberar toda a sua força ao enfrentar a Madame da Criança Fantasma, enquanto esta ainda nem havia mostrado sua verdadeira força. Ambos os indivíduos extraordinários continuaram lutando no salão de visitas. Invocando um feitiço, as lâminas de água de Yeuzou voaram para frente, iniciando a ofensiva. Nos braços da medonha Madame da Criança Fantasma, os gritos de seu bebê se tornaram cada vez mais aterrorizantes. Meu pobre bebê acordou por sua causa. Todos vocês são culpados. Todos aqui têm que morrer. Cada um de vocês. Madame da Criança Fantasma gritou. No instante seguinte, ela soltou um grito agudo.
Várias ondas invisíveis de energia atingiram instantaneamente as lâminas de água de Yeozou. O que se seguiu foi uma cadeia de explosões. As dezenas de lâminas de água se quebraram completamente. A expressão de Yeozou vacilou. Sentindo o perigo se aproximando, ele rapidamente deu um passo para trás enquanto o dragão do dilúvio escondido na névoa atrás dele deslizava para frente em uma tentativa de proteger seu mestre. O cheiro metálico fétido de sangue enchia o ar. Embora ele tenha conseguido proteger Yeozou, um corte apareceu no corpo do dragão do dilúvio, tão profundo que seus ossos ficaram visíveis. Nem mesmo suas escamas resistentes conseguiram resistir ao ataque da mulher. Os olhos de Yeozou se arregalaram e ele levantou um dedo. Uma luz branca piscou e a madame da criança fantasma grunhiu de dor. Sua blusa ao redor do peito rasgou, mas parece que havia um campo de força que absorveu a maior parte do ataque. A explosão de Yeozou destruiu apenas uma pequena parte de sua roupa, não causando danos sérios. Tudo isso aconteceu num piscar de olhos. Além de Corvo Negro, ninguém mais aqui conseguia ver claramente os movimentos exatos de ambos os especialistas. Embora não conseguissem enxergar direito, todos sabiam que tanto o Visitante 9 quanto o Visitante 10 não eram indivíduos gentis. A madame da criança fantasma parecia angustiante. Do enfaixamento em seus braços, uma pequena mão apareceu de repente, e esse pequeno membro estava coberto de pelo branco. Yeozou tinha uma expressão igualmente fria enquanto invocava um feitiço de lâmina. O dragão do dilúvio abriu sua boca para tirar uma bola de água. Movendo-se em pequenos riachos, a água fluiu em direção a Yeozou, formando uma longa espada. Antes de tomar forma completa, a lâmina já era indestrutível. Era óbvio que ambos estavam prontos para lutar até o fim. O visitante 8 de antes, o velho com um tiranossauro, estava com as costas contra a parede. Ele parecia pálido como um lençol. Agora mesmo, ele até tentou abrir a porta que o mandou para cá. Mas então ele percebeu que a porta não se movia. Isso o aterrorizou. Ele não demonstrava mais aquela atitude arrogante que ostentava antes. Ele nem ousava soltar um pio, mesmo que tivesse vontade de peidar. Ele só conseguia suportar e forçar de volta para dentro de suas entranhas. Silêncio. A sala estava tão silenciosa que era possível ouvir o som de um alfinete caindo. Todos sabiam que isso era o prelúdio de uma luta até a morte. Pouco antes da batalha recomeçar, a porta de metal bem fechada no segundo andar se abriu de repente. Em tal situação, o rangido da porta de metal era quase ensurdecedor. Ao ouvir isso, os três visitantes recorrentes, Reking, Corvo Negro e Jianzi imediatamente se endireitaram e se dirigiram para o segundo andar. As outras três pessoas, o velho tiranossauro, a madame da criança fantasma e Yeozou também olharam. Depois de abrir a porta, Lin Jin estudou a situação abaixo. Houve 3 visitantes anteriores e 3 rostos novos. Lin Jin não tinha ideia do que aconteceu aqui antes. Ele estava usando um novo avatar que ele tinha meticulosamente montado. Para esta nova imagem, ele passou pelo menos algumas horas esculpindo-a na última vez que esteve aqui. Ele agora tinha uma constituição impressionante, vestido com vestes nobres longas. Seu cabelo preto e branco estava preso em um chapéu de sol e lua de 9 estrelas, e seu rosto estava envolto por uma máscara de Deus do Fogo. Isso mesmo. Lin Jin passou tanto tempo alterando seu avatar apenas para odiar tudo no final. Finalmente, ele decidiu cobrir seu rosto com uma máscara. Uma máscara tinha muitas vantagens. Primeiro, usar uma máscara transmitia uma vibração misteriosa. Como curador, ele precisava manter algum nível de mistério. Além disso, usar uma máscara aumentava o fator de intimidação e Lin Jin podia garantir isso. Olhe para todas as estátuas de divindades em templos ao redor. Qual delas parecia normal ou humana? Esses rostos, sejam eles benevolentes, intimidadores ou hostis, podem ser vistos como um tipo de máscara. Por isso, Lin Jin escolheu a máscara do Deus do Fogo. Esta máscara parecia excepcionalmente dominadora com o rosto de um monstro feroz como base e coberta inteiramente de tinta carmesim. As chamas sempre ardentes nas órbitas oculares e na área das presas tornavam sua imagem ainda mais assustadora. Lin Jin ficou bastante satisfeito com esta imagem. Fingindo supremacia, ele entrou com as mãos atrás das costas e falou em voz baixa. Bem-vindos a todos, ao meu salão de visitas. Reking foi o primeiro a cumprimentá-lo. Olá, senhor curador. Corvo Negro foi o próximo. Saudações, curador. Sem habilidade com as palavras, Jianzi que apenas abaixou a cabeça e fez uma reverência como forma de demonstrar respeito. Comparados aos 3 visitantes experientes, os 3 recém-chegados não compartilhavam desse entendimento. O velho tiranossauro queria atacar, mas ele estava com medo de assustar a madame da criança fantasma novamente. Assim, ele só conseguiu engolir suas maldições. A chegada inesperada de Lin Jin surpreendeu Yeozou e madame da criança fantasma também.
O motivo do espanto deles foi que um deles percebeu como seu dragão de inundação havia encolhido de volta para trás da névoa, tremendo de medo, enquanto o outro notou a mão branca e peluda desaparecendo rapidamente de volta para seu enfaixamento e como seu bebê não fazia mais um único som. Ele parou de chorar ou se debater, mas começou a cochilar. É preciso ser um indivíduo poderoso para provocar tais reações com sua mera presença. Iuzou chegou à conclusão imediatamente e se recompôs enquanto olhava para o curador. Enquanto isso, as feições da madame e da criança fantasma voltaram ao normal e ela arrumou sua roupa e enfeite de cabelo antes de sorrir. E assim, a batalha acabou num instante. Como se nunca tivesse acontecido antes. Bem-vindos, todos os 6, ao Museu das Bestas Mortais. As regras aqui continuam as mesmas da última vez. Aqui, vocês podem perguntar qualquer coisa sobre bestas de estimação e eu responderei suas perguntas. Mas essas respostas não são gratuitas. Vocês terão que me fornecer amostras de pele, pelo ou sangue do animal de estimação correspondente sobre o qual vocês têm perguntas. Assim que Lin Jin terminou de falar, He King levantou a mão impacientemente. Senhor curador, você é realmente incrível. Eu segui as instruções de evolução que você me deu e tentei. Xiao Dai realmente evoluiu depois disso. Lin Jin já havia notado o dragão borboleta de 4 asas ao lado de He King. Isso é normal. É impossível falhar depois de seguir as instruções que forneci. Havia um traço de orgulho em seu tom. Ainda tenho mais perguntas para lhe fazer, senhor curador. He King continuou. Enquanto falava, ela revelou uma pequena bolsa de seu bolso. Abrindo-a, havia pelo menos 10 tipos de penas e escamas de diferentes bestas de estimação. No salão de visitas, Lin Jin tinha autoridade suprema. Ao fazer um gesto de agarrar, o conteúdo da bolsa de He King voou para a mão de Lin Jin. Ao fazer contato com esses itens, Lin Jin ficou emocionado. Esta moça havia coletado amostras de DNA de mais de 10 tipos de bestas raras. Isso foi naturalmente útil para a tarefa de acumulação de Lin Jin. Há um total de 16 tipos que você me forneceu. Quais são suas perguntas? Lin Jin anunciou facilmente. Apesar de sua hesitação, He King decidiu prosseguir de qualquer maneira. Senhor curador, minha pergunta é, se alguém está sendo preso por uma maldição de alma bestial, fazendo-a sofrer incessantemente, há alguma maneira de quebrar sua maldição? Essa pergunta estava de fato relacionada a bestas, e Lin Jin sabia bastante sobre maldições. Depende da situação. Até mesmo maldições bestiais de alma são divididas em diferentes níveis. As mais simples podem ser removidas com um golpe, mas as mais complexas exigirão várias etapas. Ainda assim, todas elas podem ser resolvidas. Mas você terá que me trazer uma amostra de sangue do indivíduo amaldiçoado, caso contrário, não serei capaz de determinar sua condição. Lin Jin respondeu honestamente. He King assentiu. Obviamente, a pessoa amaldiçoada não era ela e ela não havia trazido a amostra de sangue daquela pessoa com ela. Mas depois de pensar um pouco, He King continuou. Eu definitivamente trarei a amostra de sangue dela na próxima vez que eu vier aqui. Mas há alguma maneira de aliviar um pouco da dor dela. Havia muitos métodos para aliviar o sofrimento causado por maldições bestiais da alma. Lin Jin escreveu um método universal e o jogou para He King. Ela agradeceu graciosamente antes de dar um passo para trás. Incapaz de se conter, Corvo Negro foi o próximo a dar um passo à frente. Fui insolente com você da última vez, curador. Desta vez, reuni amostras de pele, pelo e sangue de bestas raras o suficiente para apresentar a você. Corvo Negro disse enquanto tirava um grande saco. Ele havia pedido o método de evolução do Falcão Negro durante sua última visita. No entanto, em vez de responder à pergunta, Lin Jin fez um pedido para que o Corvo Negro reunisse pelo menos 20 amostras de DNA de diferentes bestas raras para compensar sua impertinência. Desta vez, Corvo Negro trouxe mais de 20 tipos. Estendendo o braço, Lin Jin pegou as amostras. 36 tipos. Com isso, o número de bestas raros registrados no museu ultrapassou a centena. Lin Jin posteriormente recebeu a recompensa correspondente. A formação de energia da bestial, parte 3. Ele recebeu muito antes do que esperava. Essa era uma ótima notícia, é claro. De acordo com a descrição do museu sobre a formação de energia da bestial, a terceira parte dessa técnica de cultivo, também conhecida como a parte da evolução, era um estágio vital. Uma vez que o cultivo estivesse completo, a besta de estimação poderia, teoricamente, avançar para o próximo nível. Se Xiao Wu tivesse permissão para cultivar essa parte da técnica, ele poderia usar a formação de energia bestial para evoluir para o nível 4. Claro, isso não se limitou apenas a Xiao Wu, mas também teve o mesmo efeito em todos os outros bestas de estimação. Sentindo-se satisfeito, Lin Jin jogou para Corvo Negro um relatório de avaliação. Os olhos de Corvo Negro se iluminaram e ele o agarrou imediatamente.
Ele rapidamente o folheou e quase imediatamente ficou imerso na leitura enquanto suas mãos tremiam de excitação. Jianzi, que deu um passo à frente, fez uma reverência e então pegou uma grande balança, apresentando-a com as duas mãos. Lin Jin recebeu e ficou chocado. De uma linhagem de lagarto progenitor. Uma besta de estimação de nível 4, não contraída. Parece que esse Jianzi que também não é um homem comum. Lin Jin refletiu antes de escrever um método de tratamento e jogá-lo para o solicitante. O que era considerado uma doença incurável para outros era moleza para Lin Jin. Ele sempre tinha mais de um método de tratamento para oferecer. Vendo como o curador havia escrito um relatório de avaliação sem qualquer hesitação, Jianzi que não pôde deixar de se perguntar se a resposta seria superficial. Afinal, Jianzi que gastou uma quantidade imensa de tempo e esforço apenas para resgatar o lagarto progenitor. Quando ele leu o relatório, Jianzi que ficou surpreso. Ele mais ou menos entendeu algumas das teorias de tratamento de bestas que continha, e ainda assim, ele não conseguia compreender o método de tratamento que este curador lhe ofereceu. No entanto, a descrição do curador sobre os sintomas da doença era precisa, e isso por si só era mistificador o suficiente. Com apenas um pedaço de escama, como se tivesse visto o lagarto progenitor pessoalmente, o curador foi capaz de deduzir com precisão o tamanho, a aparência e até mesmo suas características físicas únicas da criatura. O curador é realmente incrível. Considerando quanto ele sabia sobre a doença, esse método de tratamento pode ser genuíno. Como já estiveram aqui antes, os três agora estavam familiarizados com o funcionamento deste lugar. Comparados a esses indivíduos, os três recém-chegados estavam confusos sobre o que tinham que fazer em seguida. O velho tiranossauro da porta número 8 ficou em silêncio, mas seus olhos estavam semicerrados enquanto ele observava, como se estivesse tramando algo em sua mente. A aparência da madame da criança fantasma da porta número 9 havia voltado a ser a de uma jovem mãe normal. Era como se o demônio angustiante de meros momentos atrás não fosse ela. Madame da criança fantasma estava atualmente encarando o curador no segundo andar com curiosidade em seus olhos. Depois de um tempo, ela falou. Gostaria de perguntar como você, senhor curador, fez meu bebê dormir? Convencê-lo a dormir sempre foi uma tarefa tremenda para mim. Lin Jin sempre manteve os olhos nos três novos visitantes desde o momento em que entrou nesta dimensão. Ele mais ou menos conseguiu perceber a diferença entre todos eles. O número 8 era apenas mediano, no máximo, mas possuir uma besta de estimação de nível 3 o tornava um pouco mais forte do que uma pessoa comum. O mais assustador entre eles era provavelmente o visitante número 9. Lin Jin não conseguia nem dizer qual era seu animal de estimação. O bebê de que ela estava falando, provavelmente era uma referência aos Vadlidli que ela carregava nos braços. No entanto, Lin Jin podia dizer que envolto sob o pano não havia nenhuma criança pequena. O que você está segurando em seus braços? Lin Jin perguntou. Um bebê. Respondeu a mulher com uma expressão amorosa. Posso ver? Lin Jin perguntou novamente. Este assim chamado bebê era provavelmente o animal de estimação da mulher. Mas estava tão bem embrulhado que nem Lin Jin conseguia dizer que criatura era. Talvez eu precise incomodá-lo para vir e dar uma olhada. A mulher abriu um sorriso. Ela parecia uma jovem mãe morando na casa ao lado, completamente inofensiva. Como Lin Jin tinha autoridade absoluta no salão de visitas, ele não estava preocupado com ataques repentinos de seus visitantes. Se a mulher tentasse fazer alguma coisa, ela poderia ser a única sofrendo. Apertando firmemente sua ficha de curador, Lin Jin saltou e começou a se aproximar dela. Tenha cuidado. Esta mulher é uma especialista vilã. O visitante número 10, Ye Zhou, não resistiu à vontade de dar um aviso quando viu o curador caminhando em direção à mulher sem nenhuma precaução. Como ele havia lutado contra a madame da criança fantasma antes, Ye Zhou sabia do que ela era capaz. Objetivamente falando, se baseado puramente em cultivo e conjuração de magias, Ye Zhou tinha confiança em suas habilidades. Mas quando se tratava de poder e truques dissimulados, a mulher, sem dúvida, tinha vantagem. Em sua escaramuça anterior, Ye Zhou sofreu muito. Aquela coisa nos Vadlidli definitivamente não era uma criança humana, mas sim algum tipo de monstro desconhecido. Ao abordá-los descuidadamente sem qualquer precaução, alguém pode ser derrubado, não importa o quão poderosa essa pessoa seja. Lin Jin virou-se para olhar para Ye Zhou. O velho lhe deu uma boa impressão, então Lin Jin assentiu em reconhecimento antes de continuar em frente. No entanto, nenhum visitante aqui poderia lhe dar problemas. Se estivessem do lado de fora, todos e cada um deles poderiam muito bem ser figuras proeminentes em seus respectivos círculos. Aquele velho tiranossauro poderia até mesmo ser capaz de suprimir Lin Jin. Mas neste espaço fechado, Lin Jin era o deus que reinava supremo. Ye Zhou não disse mais nada. Com base em sua observação, o dono deste salão de visitas, ou o curador, não era um homem comum. Uma pessoa comum não possuiria tais poderes mágicos a ponto de poder criar um espaço alternativo e convidá-los a todos aqui.
Já que o curador não estava muito preocupado, isso deve significar que ele tinha contramedidas prontas. E Yuzo observaria e veria o que ele tinha na manga. Chegando na frente da mulher, Lin Jin estendeu a mão despreocupadamente para abrir os envoltórios que prendiam seu bebê. Fim dos capítulos do 124 ao 126. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!